Gente, tem uma passagem da Bíblia muito interessante sobre o profeta Eliseu e o rei Ben-Hadad da Síria. O profeta Eliseu passava por Damasco e Ben-Hadad, o rei da Síria, ficou sabendo. E ele estava muito doente, ele estava realmente muito mal. Então ele pediu para um dos seus oficiais, Hazael, o nome dele, ir falar com Eliseu, perguntar para Eliseu se ele iria ficar bom. Mesmo ele sendo rei da Síria, eles sabiam do poder que tinha o profeta Eliseu, né? De como ele tinha a unção divina e de como ele conseguia trazer tudo aquilo que Deus falava, né? Ele conseguia ver as coisas. Então Hazael foi até Eliseu e perguntou: o meu rei, o seu servo, seu filho, que é como se fosse o seu filho, é saber se ele vai ficar bom da doença que ele está, né? O profeta Eliseu falou assim: ele vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. Só que nessa hora, gente, ele parou e ficou olhando para Hazael durante um longo tempo. E Hazael perguntou: por que você está me olhando desse jeito? E Eliseu começou a chorar, gente. Eliseu chorou olhando para Hazael e falou: porque eu estou vendo todas as coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. Você vai queimar as fortalezas, vai matar os moços, vai esmagar as crianças, vai rasgar as barrigas das mulheres grávidas, com essas palavras, gente. E aí, o que Hazael responde nesse momento? Ao invés dele pensar: meu Deus, eu não vou fazer isso, nunca passou pela minha cabeça algo tão terrível, ele responde: como eu poderei ser tão poderoso? Eu não sou ninguém. A gente já percebe a natureza desse homem, né? Quando ele fala uma coisa dessas. E aí Eliseu fala: você será o novo rei da Síria. E Hazael volta para o palácio, diz para o rei Ben-Hadad que ele vai ficar bom. E na mesma noite ele pega um cobertor, molha, umedece o cobertor e mata Ben-Hadad sufocado, e toma o lugar do rei, se torna o rei da Síria naquele momento. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sempre tem que pedir mente aberta, visão ampla, e para a gente entender o que aquilo pode trazer para a nossa vida. É muito importante que a gente reflita na palavra deste jeito, não simplesmente leia como se fosse qualquer literatura, porque é uma literatura que vai trazer um entendimento de vida para a nossa vida. É a herança de Deus para nós, é o testamento velho e novo. Então tem dois pontos cruciais que estão latentes nessa passagem. O primeiro ponto: tem coisas que você não pode terceirizar. Tem coisas que você tem que fazer você mesma. Se você parasse para pensar, se o rei pedisse para Hazael, pedir para Eliseu ir até ele, e ele perguntasse para Eliseu se ele iria ficar bom, ele não teria a consciência de que algo terrível poderia acontecer? Ele poderia, gente. Eliseu poderia ter falado diretamente com Ben-Hadad, mas ele preferiu terceirizar, ele preferiu delegar algo para outra pessoa fazer. Tem coisas da nossa vida que a gente vai ter que puxar pra gente, tem decisões que a gente vai ter que tomar, que a gente vai ter que puxar pra gente, que a gente não vai poder terceirizar. Ah, se Ben-Hadad tivesse tido consciência e tivesse chamado Eliseu para perto dele, para falar diretamente com ele, poderia ter sido diferente essa parte da história. Ele poderia ter sabido de algo, né? Das coisas maldosas que Hazael poderia fazer com ele. Poderia. Então é importante que a gente saiba disso, que a gente traga para nossa vida que tem coisas que a gente não vai poder terceirizar, tem decisões que a gente vai ter que tomar, que a gente não vai pedir para um filho, que a gente não pode mandar um funcionário, que a gente não pode mandar um amigo, que a gente não pode mandar o nosso cônjuge. Tem coisas que a gente vai ter que parar e fazer a gente mesma e chamar para nós essa responsabilidade. Não delega. Tem coisas que você não vai poder delegar. E o segundo aprendizado forte que a gente percebe nessa passagem da Bíblia, o quanto a gente tem que estar atento para realmente aprender a observar as pessoas, a natureza das pessoas.
A gente tem que dar chance, gente, para deixar Deus agir na nossa vida. O nosso espírito, ele nos traz intuição. Sabe, esse lado mais feminino, né? De ter uma intuição, de ser observadora, né? De tentar entender e perceber o que as pessoas trazem dentro dela. Para que a gente possa estar alinhadas na nossa vida, onde quer que a gente passe, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja com amigos, seja onde a gente está estudando, seja, né, numa empresa que tu está montando, para você estar alinhada com os princípios. As pessoas têm que ter os mesmos princípios que você, para que você faça alianças com elas. Então você tem que estar antenada, sabe, ligada, para perceber quem são essas pessoas. E você pode perceber isso em alguma fala, em alguma atitude. Hazael mostrou que no momento que Eliseu diz para ele: você vai fazer coisas terríveis com o povo de Israel, e ele cita as coisas terríveis que Hazael vai fazer, Hazael não se espanta com aquilo. Não se espanta com aquilo. Ele não diz: mas não é da minha natureza, eu não sou assim, imagina, eu nunca imaginei fazer algo tão terrível. Ele pergunta: como serei tão poderoso a ponto de poder fazer coisas tão terríveis? Ali você já percebe a natureza de Hazael, como ele tinha uma natureza do pecado, como ele tinha uma natureza de má índole, ele tinha mau caráter, né? Aí você já perceba por onde você anda, perceba as pessoas que você conversa, onde você senta, os ambientes que você frequenta. Você tem frequentado ambientes com pessoas que estão alinhadas com os teus princípios, ou você tem frequentado ambientes vis, sabe? Com pessoas completamente desconexas daquilo que você acredita. Se você acredita em algo, e aquilo é forte para você, aquilo é um princípio, é um valor. Por exemplo, a família é um valor para você. Você anda por ambientes onde as pessoas falam que a família tradicional está morta. Quando você tem valores como integridade, você tem um princípio como integridade, como honra, como vida. Você anda por lugares onde a vida não vale nada, onde as pessoas podem fazer o que bem entendem com as outras pessoas, passar por cima, matar. Para pensar sobre isso. Se você tem valores de vida, você vai andar por lugares onde as pessoas realmente não valorizam a vida, usam drogas, matam crianças, matam inocentes, onde por qualquer coisa um tiro na cara tá valendo. Pensa por onde você vai andar. Ai, Cris, mas é muito pesado esses ambientes, eu não ando por esses ambientes. Só que você pode andar com pessoas que valorizam esse tipo de coisa. Eu vou ser bem dura nesse momento. Não adianta você crer em coisas, ter princípios e fazer alianças com pessoas de outros princípios, porque você vai sujar a sua vida. Se você tem como princípio a aliança, você anda com pessoas que traem os seus cônjuges, sabe, que são violentos dentro de casa, se você valoriza a vida. Como você vai andar com esse tipo de gente? Sabendo disso, como você vai achar isso legal? Você não se dá conta, só que o inimigo ele vai agindo assim, ó, por essas brechas que a gente vai abrindo na nossa vida. E a gente se contamina. A gente se contamina. É muito mais fácil você se contaminar com as coisas ruins do que você estar num ambiente ruim e transformar todo este ambiente. Lembrando que eu não estou falando da tua casa. A tua casa você tem o poder de transformar. Lembrando que eu não estou falando de casos de abuso explícito dentro da tua casa, de violência de abuso psicológico, abuso sexual, sabe? Não estou falando disso. Isso é inadmissível, isso é inegociável. Não fique em ambientes como esse. Mesmo que seja o teu lar, você precisa tomar uma atitude. Tem decisões que você vai ter que tomar. Duas coisas ficaram claras. Não, tem coisas que você não vai poder delegar. Tem decisões, tem coisas que você vai ter que tomar sozinho e fazer por você mesmo. E não vai poder delegar. São sua responsabilidade de mais ninguém. E aprenda a observar com quem você anda, os ambientes que você frequenta, porque provavelmente você pode se contaminar se você não está alinhada. Cris, como é que eu sei quais são os meus princípios? Você pode pegar uma folha de papel
e fazer uma lista. O que é importante para mim? É importante para mim a minha saúde, o meu trabalho. O meu trabalho é legal. É muito importante para mim eu estar num ambiente podendo fazer aquilo que eu gosto de fazer. Cris, mas eu preciso ganhar dinheiro, preciso botar dinheiro pra dentro de casa, tem que pagar, tem boleto para pagar. Às vezes eu não posso escolher. Só que você tem que saber uma coisa. Aonde você tá, fazendo o que você estiver fazendo. Gente, pode ser limpando a rua, liderando uma equipe de uma grande empresa. Você pode dar o seu melhor, o melhor que você pode, dentro das condições que você tem. Você vai estar sendo observado. E aquilo pode te fazer subir de nível. Então é muito importante que você tenha sabedoria de que você é o motor da sua própria vida. E se for um motor, gente, uma hidrelétrica, né, recebendo água, rios de águas vivas do alto, sabe? Ligado completamente a Cristo, a Jesus, a Deus, recebendo toda essa sabedoria do alto, sabe? Elevando o teu pensamento, tendo a tua saúde espiritual completamente com os portões abertos, assim, do céu, você sendo a porta de Deus nesse mundo, sendo a manifestação perfeita e agradável de Deus. Você vai ser luz na vida de muita gente, você vai transformar os ambientes que você está. Aprenda. Pega uma folha de papel e anota o que é importante para você. E faz uma promessa. Faz uma promessa com você mesmo e cumpra o combinado com você mesmo. Faça uma promessa com Deus e cumpra esse combinado de que você vai colocar antes de qualquer coisa aquilo que é importante para você. Amém, gente? É sua responsabilidade. Até quinta-feira, a gente tá aqui de novo.